Boa tarde, gente. Meu nome é Alessandra, eu sou parte do Conselho de Cidadãos Brasileiros dos Emirados Árabes. A gente está aqui hoje junto para um bate-papo da volta às aulas no contexto do Covid-19. Num primeiro momento, a gente queria ter feito uma live por conta das nossas restrições da pandemia que a gente vive. A gente não consegue estar junto, fazer um encontro. A nossa instabilidade de rede às vezes pode nos atrapalhar, então a gente decidiu fazer esse encontro via Zoom, fazer uma gravação, gerar um vídeo e disponibilizar para os brasileiros, principalmente, que vivem aqui nos Emirados Árabes e para as pessoas que seguem as nossas redes sociais. A gente está vivendo um momento sem precedente, que é uma pandemia mundial. E o bate-papo de hoje que a gente vai conversar é sobre como é que a gente está vivendo essa pandemia, essa situação no contexto escolar. O ano letivo aqui nos Emirados começou há pouco menos de um mês, numa situação em que professores, pais, alunos, staff de escola, funcionário, estão tendo que lidar com distanciamento social, os cuidados redobrados com higiene, de mão, de superfície, de objeto, uso de máscara e entre outros cuidados que hoje os nossos convidados vão falar. Como é que tem sido para os professores viver essa nova realidade? Como é que tem sido, quais são as mudanças que os professores e os profissionais de saúde, hoje a Verônica está aqui também como profissional de saúde, têm observado nas nossas crianças? Como é que a gente orienta as nossas crianças sem deixá-las com medo? Essas informações que a gente vai ter hoje nesse bate-papo, promovido pelo Conselho. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados, no primeiro momento. Em nome do Conselho, agradeço a vocês por terem aceitado o nosso convite de estar aqui conversando hoje sobre esse assunto, que eu acho que, sim, é bem importante para o momento. A gente tem a Verônica é psicóloga, ela é pós-graduada em Psicologia Hospitalar pela USP de São Paulo, atualmente ela atua como life coach, ela é escritora também, contou para a gente, ela vai poder falar isso um pouquinho, de um livro infantil que ela está escrevendo, está para ser lançado, bem interessante, depois ela conta mais um pouquinho para a gente. A Verônica é brasileira, ela é natural de São Paulo e mora aqui nos Emirados desde 2014. A gente tem também a Emily, ela é professora de artes visuais na escola de IBS, em Dubai. Ela é formada em desenho industrial pela Escola de Belas Artes de São Paulo, e ela também é formada em veterinária pela Faculdade Anhembi Morumbi de São Paulo e é pós-graduada em educação. Ela é natural de São Paulo, ela é filha de mãe brasileira e pai inglês. Ela mora nos Emirados desde 2015 e ela é casada com o nosso outro convidado, Flávio. Muito obrigado, Flávio, que ele é professor de educação física e ele também é fisioterapeuta. Ele atua na mesma escola que a Emily, na JBS, em Dubai. Ele também é pós-graduado em educação, tem um background bem interessante na parte de esportes, principalmente do rugby. Ele é brasileiro, natural de São Paulo e está aqui nos Emirados desde 2015. Ele e a Emily têm duas meninas, uma de 7, uma de 9. E eu agradeço aos três por terem aceitado o nosso convite. E eu queria começar falando um pouquinho da situação que a gente está vivendo. Algumas escolas retornaram às aulas presenciais aqui nos Emirados, algumas só online, algumas presenciais e algumas nesse contexto misto de aulas. Dias online, dias presenciais, semanas, enfim. Cada escola no seu contexto. Agora, como retomaram as aulas agora na primeira quinzena de setembro. E segundo uma determinação do Ministério da Educação local, a gente sabe que principalmente aqui em Dubai, algumas escolas deixaram a cargo dos pais decidirem se as crianças estariam em aula somente online, ou presencial e online, ou só presencial. Algumas famílias ainda têm um pouco de receio e é interessante que a gente leve em consideração isso. Algumas escolas, como a gente disse, está trabalhando dessa maneira mista, dependendo do volume dos alunos, até porque não tem condição de receber todos os alunos para atender as exigências de distanciamento social, de segurança, com os alunos, professores e os funcionários.
E é dentro desse novo contexto social que a gente está vivendo que a gente queria falar com quem está literalmente por dentro da escola. Emily, como é que tem sido para você? O que mudou na sua rotina? Olá, todo mundo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder estar dividindo um pouco da nossa experiência, da minha experiência como educadora. Eu dou aula de artes visuais na JBS. É uma matéria muito que a gente chama de hands-on, né? Que as crianças adoram, é sempre incrível você estar na porta recebendo essas crianças dentro da sua classe e elas sempre com um sorriso, como se fosse mágica, né? As artes. Não está bem assim nesse momento, porque eu não posso receber crianças na minha sala de aula. Nesse momento agora de pandemia, eu estou tendo que, graças a Deus, eu ainda posso lecionar, eu ainda posso ir até as classes que já passaram por sanitização, já estão bem, estão limpos, estão divididos, eu preparo tudo antes da aula, já está tudo separadinho, mas mesmo assim há muitas dificuldades, né? Porque eu não consigo abranger, eu não consigo dar aula do jeito que eu queria, com os materiais que eu gostaria que elas estivessem experienciando. Uma coisa diferente do meu dia a dia, de manhã eu tô com a pistolinha, né, de temperatura, coisa que eu nunca tive, estou na parte de frente, então como linha direta mesmo, as crianças vão chegando, os pais não podem mais levar as crianças até a sala de aula, coisa que no nosso colégio podia. Dava aquele feeling, né, de família mesmo, a JBS, que era maravilhoso, mas então as crianças são deixadas na porta de entrada, elas entram, vão passando por um scanner, eu estou de olho no scanner, bom dia, bom dia, bom dia, e a pistolinha. Isso é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer. E é assim que eu dou bom dia para elas hoje. E aí elas vão para as suas salas de aula, às vezes eu preciso separar uma ou outra, porque detectou uma temperatura um pouco mais acima, e eu tenho que aferir de novo, não está tudo bem, vai, pode indo, e todo dia, foram 4 semanas, e todo dia tem uma coisa diferente, uma coisa que a gente não tinha pensado, e que agora vai precisar entrar put into place, né? Vai precisar ser colocado em prática. Então, cada dia uma surpresa, sempre mantendo um sorriso na cara, sempre mantendo bons espíritos e positividade. Obrigada, Emily. E para você, Flávio, como é que tem sido essa nova rotina? Bom, obrigado pelo convite também. A gente teve que, na verdade, encarar um desafio que vai além das aulas, que nem a Emily falou. O começo do dia acaba sendo mais de checar se está todo mundo seguindo os protocolos colocados pela escola, que na verdade vem pela autoridade, né, pelo KHDA, que é quem regulamenta as escolas aqui em Dubai. Então, eles dizem que somente um pai ou um adulto pode acompanhar a criança até a sala de aula. Eu, de frente da Emily, estou na entrada de outro prédio, faço a mesma coisa que ela, entre as 8 e 8h30, então a gente ganhou meia hora todo dia para começar o dia com uma tarefa além da sala, além da classe, além da aula, para ter certeza que ou entra o pai, ou entra a mãe, ou entra a babá, levando essa criança. Eu estou na entrada dos early years, então é das crianças até 5 anos. São muito pequenininhos para andar sozinhos ainda pela escola, São né? muito pequenininhos, às vezes vem o irmão mais velho ou a irmã mais velha para levar eles. Se o pai e a mãe têm mais de um filho que está naquele prédio, né, naquela entrada, então os 2 pais podem entrar, cada um leva um, mas a gente tenta funcionar num sistema de mão única. Então entra por uma porta, deixa a criança na sala de aula, sai por outra porta e aí tem toda a sinalização já marcada. O começo foi um pouquinho mais resistente por alguns pais, né, deles também acharem que, né, tá na escola, então eles querem ter uma voz um pouco maior, mas nesse momento a gente acabou tendo que forçar um pouquinho mais, né, falar não é isso, né, e não tem muito o que a gente conversar, porque se a gente tem um inspetor fiscalizando essas medidas,
quem vai acabar fechando a porta e para todo mundo vai estar fechada, para nós e para os seus filhos vai ser a escola. Passado um mês, agora está muito mais tranquilo, os pais já entenderam, vem só um por vez. Óbvio que a gente teve que trabalhar com um pouco de flexibilidade, e isso para começar o dia e para terminar o dia. Então ganhamos aí uma tarefa que vai além da aula. Com relação às aulas de educação física, exatamente. Com relação às aulas de educação física, a gente teve que adaptar um pouco o currículo, porque nosso currículo ele sempre foi embasado sobre a competição escolar aqui em Dubai. Então a gente tenta linkar, na verdade, coisas que têm a ver com a competição que a escola participa, quais as modalidades do Term 1, né, da primeira parte do ano, que vai de setembro até dezembro. A segunda parte mudam os esportes, então muda o currículo. E a terceira parte também, depois do Spring Break, né, do break que a gente tem de primavera, também mudam o currículo. O currículo também é embasado um pouco no que se pode fazer outdoors, né, no campo ou então na quadra, devido ao calor. Então a gente tem uma regulamentação também que vai pela temperatura, então se está acima de 36, 37 graus e com um nível de umidade muito alto, a gente acaba ficando mais dentro. Né, a gente tem mais esse desafio durante esse período, que é o nosso verão. Exatamente. Aqui, né? Mas agora eu acho que já tá a ponto da gente poder ir para fora, então a gente vai abrir um pouco mais as possibilidades do que a gente está fazendo. Por outro lado, os menores de 5 anos ainda conseguem ter a sua própria aula, né? Cada classe está dividida em bolhas de 10 alunos, né? E dentro da educação física a gente tem que respeitar essas bolhas, mas ao mesmo tempo a gente está dando aula em 2 professores ao mesmo tempo, então facilita bastante o que a gente está fazendo. A gente não pode compartilhar equipamento. Caso a gente compartilhe, não pode cruzar o compartilhamento de uma bolha com a outra, e tem que sanitizar tudo depois do uso, prévio à próxima classe. Então, a gente perdeu 8 aulas por dia, a gente caiu para 6 aulas e ganhamos 20 minutos. Ganhamos 20 minutos de intervalo entre uma classe e outra para dar tempo de fazer a sanitização de todo o equipamento para a próxima classe poder entrar. Então, acho que dentro desse contexto, para os menores de 5 anos, não mudou muito, a gente conseguiu dar uma adaptada. O que mudou realmente foi para a primeira série até a quinta série, eu trabalho basicamente com o primário, e eles estão tendo aulas todos ao mesmo tempo, então a série inteira vem para o ginásio, tem os seus lugares previamente marcados já, e a gente está tentando seguir um seating plan, né, um lugar onde eles estão sempre em todas as aulas ali. E agora começamos a mudar um pouquinho, que a gente começou a tentar achar novas ideias e estratégias para sair um pouco do que é só o condicionamento físico, os exercícios estáticos, tentando colocar. Então, essa semana teve uma aula bem bacana, acho que todo mundo gostou, que foi tentar transferir para a quadra o que é o nosso futebol de mesa, né? O pebolim ou o totó para algumas regiões do Brasil. Mas tentando fazer eles jogarem futebol e pensando muito mais no movimento lateral e respeitando a posição deles, mas acabou sendo mais interessante do que a gente imaginava. Que desafio interessante! É uma maneira criativa que vocês têm encontrado de poder fazer com que a educação física aconteça, já que o futebol e a movimentação das crianças dentro da quadra, dentro do campo, a gente viola o distanciamento social e fazendo um pimbolim, um totó humano. Foi muito legal, e agora a gente vai começar a cruzar um pouco, que a gente vinha fazendo muito workouts, né, tipo exercícios, tentando criar desafios entre as classes, né, quem consegue ficar 1 minuto fazendo flexão abdominal, e muitas crianças acabam se engajando pelo desafio, né? Agora, depois de um mês, tá mais fácil deles entenderem. Acho que está todo mundo um pouco mais assentado, e as crianças, na verdade, são incríveis, né? Elas têm uma adaptabilidade alta. Melhor do que a nossa, resiliência, não é? Totalmente, e uma resiliência também que permite com que elas explorem coisas novas e acabam aceitando esse desafio mais de peito aberto, né? Assim, que incrível isso.
foi interessante esse começo. Acho que todo mundo aprendeu bastante. Coisa boa. E você, Emily, como é que tem sido para você, na sua matéria, na matéria que você leciona, a disciplina que você dá, que são as artes, essa coisa do material, compartilhar o material, já que, assim, num primeiro momento você tem a sua sala, tem a sala de artes, onde as crianças iam até você. Agora já não tem mais esse movimento das crianças irem até você. Eu imagino que você esteja indo até as crianças. E como é que fica as suas aulas? O Flávio contou para a gente da aula dele. Interessantíssimo essa capacidade de que vocês, professores, educadores, tiveram que se reinventar dentro desse contexto. Como é que tem sido na sua disciplina? Eu acho que, assim, a parte de inovação da escola já vem vindo faz um tempo, né? Como é um foco da gente na JBS. Eu acredito que as artes não é tão abrangente. Coisas como o Grade 4, eles fazem stop motion animation, mas já era parte do currículo deles, porque sendo uma escola de IB, seria o PYP, a gente faz muita integração com os que eles chamam de homeroom, os professores de classe. Então, acaba, por exemplo, o Grade 5, eu posso fazer muito desenho digital, a gente tem recurso para isso. Muitas coisas acabam sendo digitais, infelizmente, mas ao mesmo tempo eles vão aprendendo uma outra rota. Eu também dou aula para o kindergarten, para o KG. Para eles é mais fácil, porque eles podem dividir materiais, sendo nas bolhas deles. Então, em termos de material, não mudou muito e é bem explorativo mesmo. Então, tem tinta, tem pincel, tem todas essas coisas. O que acontece é que eu sempre coloco uma mesa que eles chamam de delivery. Então, quando terminou, em vez de lavar, em vez de me dar de volta, eles colocam tudo numa mesa só. Quem faz a parte de lavar, a sanitização sou eu. Como o Flávio, eu também tenho 20 minutos entre as aulas que dá tempo de voltar para a minha sala de aula, e não está sendo utilizada nesse momento, e fazer tudo isso, limpar ou trocar o material que eu já preparei. Eu dou aula também para o Grade 11 e 12, que seria o Diploma Program. Esses, sim, eles também podem utilizar dos materiais e também tem o mesmo delivery table, né, que eles chamam, que eles entregam o material de volta naquela mesa. O restante do primary school, aí sim fica mais difícil de compartilhar material. Então, eu tenho que trabalhar com a inovação, ver o que eles conseguem. Todos eles têm computadores, todos eles têm iPad, porque precisa agora. Sim, é uma exigência natural do momento, não é? Eu trabalho muito com a professora de música também, então nós duas vamos juntas para a aula, a gente faz uma combinação de música. Ela começou a falar sobre jazz, do jazz a gente levou para o hip hop, que depois levou para o grafite, que então tudo é meio integrado junto com, e na sala de aula eles estão aprendendo sobre locais urbanos e o que, sabe? Então é tudo muito bem planejado já antes e que estão conseguindo levar. O dia a dia de estar entrando online com as crianças que estão online e as crianças que estão aqui presenciais, esse é o maior dos desafios, eu acho, porque você quer poder dar para quem está em casa a mesma atenção e para esses aqui também. Então, esses daqui chamam a gente e esses aqui chamam a gente ao mesmo tempo, fica sempre um caos assim, mas ao mesmo tempo não deixa de ser engraçado, sabe, com os momentos. Então você projeta aí os online eles e é uma dinâmica bem diferente, sabe? Mas é bem legal. Muito interessante. Eu tô gostando pra caramba. Uma coisa que até a Verônica podia dar uma, não sei, a opinião dela, a parte veterinária minha, eu fiz um trabalho com o Zoológico de São Paulo, no contexto de uma coisa chamada zoocoses, né, que é comportamentos erráticos, por causa de que eles chamam de boredom, né, por estar entediado, então movimento
repetitivo. Eu escrevi um artigo chamado Os Cucoças, que é o que eu andei percebendo nas crianças. Então, por exemplo, por estarem sentadas tanto tempo no mesmo lugar e falta de estímulo físico, talvez, eles começam a bater, começam a, né, bater a perna. Então, isso é uma área minha que eu também gosto de estudar bastante na escola. Bem interessante. Verônica, dentro desse contexto, a gente vai voltar nisso que a Emily comentou, do comportamento, mas dentro do que você escutou eles contando desse novo contexto de escola, o que você tem para nos dizer? Você tem alguma colocação para fazer? Sim. Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente estamos passando algo muito difícil, né? Algo que só se passou no século passado, estamos aí vivendo e é algo muito novo para todos nós. E a gente não pode esquecer que psicologicamente a pandemia ela te leva a um estado de alerta e equiparando né, o estado de pandemia, ele é colocado num estado de alerta equivalente a uma guerra, é como se nós estivéssemos numa guerra, né? Então, a gente está tendo o sistema límbico afetado, né? E claro que hormônios do estresse estão sendo liberados e, claro, reduziu a mobilidade das crianças também, né? O confinamento, a gente vai ter um impacto muito grande, né? Em todos os aspectos físico, emocional, né? Principalmente agora que a gente está tendo ainda uma pandemia de longo prazo, não foi algo simples que se resolveu, né? As crianças, né, os pais, né, tem muito desconhecimento ainda em torno disso, dificuldade, e nós como seres humanos, né, a gente tem a área do pré-frontal aqui, que também está acionada, e ela está com muita sobrecarga, e essa área, na verdade, é a área do planejamento, né? Então, assim, o que nós vamos... É como se o cérebro estivesse perguntando, tá, e agora? O que eu devo fazer agora? Então, essa sobrecarga, né, que aparece em todos nós, né, excesso de informação, tá todo mundo muito tenso com isso. E essa tensão vai aparecer na escola também, né, à medida que essas crianças têm que se adaptar a esse novo contexto, têm que se adaptar a uma mudança total de rotina, e fora a questão do sistema de alerta, né? Nós sabemos agora que tivemos aumentos consideráveis, né, de transtornos mentais por conta disso, e claro que isso impacta as famílias, impacta as crianças também, né? E a gente vai ter que auxiliar essas crianças a lidar com esse estresse, né? Quando você observa, né, esse comportamento de agitação na criança, né, a criança que está tendo ali que ficar parada, que diminuiu a interação social, né, você observa isso no online, né, as crianças ali na frente ali, tendo que estar ali o tempo todo, né, paradinho, enquanto que na aula ela está interagindo com alguém, mudou também a interação das crianças, né, no estudo ali no online, né? As crianças acabam conversando menos, tem que ter mais atenção, não tem ali aquela figura presencial ali, e os estímulos que uma sala de aula dá, né? Então, assim, há um impacto muito grande, né? E nós vamos ter que ajudar essas crianças, né, nesse contexto, a serem positivas, né? Nós vamos ter que ajudá-las, porque elas estão sim, elas vão ficar, vai ter sim um impacto emocional, né? O que pode ser feito para que as crianças vivam essa pandemia de uma forma mais saudável possível. Sem dúvida. É interessante sua colocação, Verônica. Flávio, o que você tem observado de diferente no comportamento dos seus alunos? Como era antes e como é que está agora? O que você tem observado nesse comportamento? Eu acho que assim como a Emily falou, as crianças têm necessidade, né? O corpo do ser humano ele foi feito para estar em constante movimento, né? E vindo de um background
de esporte e de movimento, eu não acredito em aprendizagem sem movimento. Então, é muito difícil, porque o ambiente de aprendizagem das crianças está restrito. Mesmo falando sobre a sala de aula delas, a nossa escola, por ser PYP, né, e por seguir o IB, o currículo IB, as salas são incríveis. Então, a sala tem desde o workshop, que são 4 mesinhas onde 4 crianças querem aprender ali ou estão ali. Tem outras crianças que vão aprender melhor se elas estiverem sentadas no puff e no carpete. E tem toda essa variação. No esporte, a primeira coisa é a forma que eles entram no ginásio, né? Que antes eles vinham correndo para ser o primeiro a sentar na frente da lousa branca ou do projetor. Agora eles vêm enfileiradinhos. Mantendo o distanciamento. Alguns ainda tentam quebrar aquela... E com o professor lembrando, um braço esticado, né? Mantenha a distância. Isso não é o braço, né? Então, tipo, às vezes eu me remete um pouco ao sistema militar, né? E cada um aprende de um jeito. Então, é muito difícil, porque a nossa área na escola hoje deixou de ser a educação física com um foco de aprendizagem do esporte, da regra, do conhecimento, que tem várias formas de se conectar com o esporte. Ele é muito mais um departamento de bem-estar do que qualquer coisa, do well-being. E a gente está pensando, inclusive, nas crianças que estão... Porque a gente tem educação física 2 vezes por semana. E não é suficiente, né? Então, e os outros dias que elas não têm educação física? Então, a gente está pensando em forma de utilizar um pouco das ferramentas, das mídias, né? Como é que chama? Os bumerangues, os videozinhos, e começar a utilizar com os professores da sala de aula coisas ou movimentos que eles possam fazer na sua cadeira, né, na sua mesa, pelo menos para ativar um pouco a circulação, porque é comprovado cientificamente que um cérebro e um sangue bem oxigenado através do movimento ajuda na aprendizagem de uma forma geral. Então, para mim, é muito mais sobre esse comportamento restritivo que elas estão sendo impostas do que necessariamente uma mudança, porque agora elas estão adaptadas, elas se adaptaram depois de 4 semanas, elas estão respeitando. Elas E às entenderam vezes a eu gosto regra. de alguém, eu Não gosto é? de ver alguém tentar quebrar aquela barreira, né? No meu inconsciente, ver tentando pular a divisória para chegar rápido no seu espaço, né? E escutar o professor lá, não faz. Mas eles precisam disso. Eu acho que né? Eu não posso... é um momento que, assim, todo mundo entendeu a regra, mas essa regra, apesar de ser necessária, de ser importante nesse momento de pandemia que a gente vive, ela não é natural. Exatamente. Não é? Mas acho que é uma curva de aprendizagem muito grande para todo mundo. E óbvio que quando tudo isso passar, a gente vai saber aproveitar as oportunidades que a gente teve de melhorar nossas habilidades até para fazer uma reunião como essa. Exatamente. Ou de fazer as videoaulas, que nem a Emily estava falando, a gente também tem os nossos alunos, mas a gente tentou fazer aulas ao vivo com eles na educação física e não conseguimos ter a atenção do pessoal em casa. Então, a gente começou a optar em desenvolver videoaulas e a gente tem um aplicativo que a gente usa. Então, todo dia que eles têm educação física, eles podem seguir a grade horária deles e naquele horário daquele dia eles vão naquela ferramenta e olham a aula deles. E aí fazem no momento também... que eles podem fazer, não online, Exatamente. acompanhando a aula. Interessante. Acompanhando a aula estava bem difícil. Muitos pais estavam reclamando pelo barulho, pela falta de atenção, e a gente estava desperdiçando uma pessoa do nosso staff para estar 100% às vezes acompanhando 2 ou 3 crianças, enquanto a gente tem 50 na nossa frente. Um desafio e tanto, né? Nesse misto de aula. Tentar achar esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Mas é interessante ver essa mudança de comportamento nas crianças. Emily, a gente comentou, o Flávio estava contando para a gente, né, o que ele tem visto de diferença de comportamento, né, nos alunos dele, nas aulas dele, na disciplina que ele está dando. O que você tem observado de diferença de comportamento e nossa troca de
de conversas durante o período do seu convite, você fez um comentário extremamente interessante sobre o artigo que você estava escrevendo, não sei se você concluiu, mas enfim, de uma revista de educação, sobre esse novo olhar, esses comportamentos que você tem observado. Conta para a gente um pouco sobre isso. O que eu já notei nesse primeiro mês são crianças que foram tiradas do seu habitat natural. Os últimos 6 meses, essas crianças estavam em casa, né, fazendo as coisas delas, né, enfim, estando nesse habitat de proteção, às vezes super proteção, enfim, né, e colocadas e saindo, fazendo as coisas delas, assim que terminou o lockdown, tal, fazendo as atividades delas, enfim, como família ou individuais. Mas aí colocadas agora em cativeiro, em situação de cativeiro, porque elas precisam estar nas suas próprias classes o dia inteiro, sentados nas suas cadeirinhas, com as suas mesas, não pode levantar, pode ir ao toalete e tal, mas não pode fazer muita coisa. Claro, esses comportamentos, por exemplo, a zoocose, né, que são esse comportamento errático dos animais por estarem em cativeiro, é desenvolvido através de um período muito longo, mas você vê crianças já apresentando coisas como o balançar das pernas embaixo das cadeiras, sentando nos calcanhares na cadeira, né, e ficando aquela criança que continuamente levanta e desce, levanta e desce. E aí você também, a nossa escola, ela é incrível no sentido que ela é muito acolhedora, ela é o que a gente chama de inclusive education, e temos uma variedade grande de crianças e habilidades diferentes. Então, você pode ter crianças com ADHD, né, que numa situação dessas, eu digo porque minha filha, ela é bem, bem ativa. Então, é muito, muito difícil para ela. Então, é até triste, às vezes, você observar que essas crianças, você precisa estar toda hora lembrando, por favor, senta, por favor, senta. Então, começam a bater na mesa e fazer coisas, não para chamar atenção. Eu acho que, ao contrário do que a gente sempre tem, que são aquelas crianças que você vai ter um problema de comportamento na classe, porque foi até ali, fez não sei o quê, aí levou tinta, espalhou a tinta, elas não estão podendo fazer isso. Então, esse comportamento que a gente fala do naughty não está acontecendo. Não está podendo acontecer. Não é elas por essa via que você está observando que está acontecendo. Não é, elas não estão tendo oportunidade de fazer o naughty delas, né? Que seria, né? Aprontar, seja a brincadeira. Então, essas crianças onde elas aprendem melhor brincando, interagindo, elas não estão conseguindo ver expressões faciais, porque estamos assim. Elas fazem, né? Elas veem olhos. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande em algumas crianças. Em outras, como a gente já também mencionou, a adaptabilidade delas é incrível, elas estão mudando. Quando tudo isso aconteceu, eu falei para o Flávio, the shift in education, né? Eu falei, será que esse daqui não é o shift in education? E foi março, sabe? Fevereiro, março. Eu falei, olha, this is the shift in education. Né? Estamos mudando. Vai mudar. E vai mudar muito ainda. É um novo contexto. Exatamente. As crianças perguntam, mas quando que isso vai acabar? A gente fala, olha, é temporário. Mas eu não tenho a resposta, né? Então, essa a diferença comportamental. Eu também vejo algumas crianças que online fizeram muita coisa legal para mim, coisa que, estando na escola, elas não teriam feito isso, porque o foco delas na escola, com os amiguinhos, fazendo brincadeira, não iria conseguir chegar no potencial máximo, principalmente meninos, porque os meninos, é o que a gente na educação fala, eles são underachievers. Por quê? Porque eles
tem outra, eu estou generalizando, mas não quer dizer que é igual. Mas existem estudos que dizem que os meninos acabam, né, com notas inferiores, levados numa tangente de vez em quando, né? As meninas mais certinhas e tal. Então, esses meninos vamos dizer que a gente faz tudo para não ser reprovado e ao invés de passar com louvor, né? Lei do esforço mínimo. A lei do esforço mínimo, é isso que eu ia falar, tem todo o potencial, por quê, né? Mas esses que estavam em casa fizeram tão bem, sabe? Tão focados, tão sem ser, sabe? Sem ser levados a... Sei o que a gente fala... taken astray, ou levados a outro lugar. Então, é incrível que a gente conseguiu colher. E está colhendo, né? É importante olhar essa mudança, né? Você estava comentando que antes, comparando as suas aulas antes, ver se eu entendi bem. As crianças tinham seu momento de interação, elas podiam se levantar, como bem o Flávio comentou, elas têm lá a possibilidade de sentar no puff, na mesinha de 4, onde elas se sentirem mais confortáveis para aprender, para estimular esse aprendizado, e hoje elas não estão podendo fazer isso. Elas estão tendo que ficar num único lugar, essa interação física, elas não estão podendo ter. E você escreveu esse artigo baseado o quê? Na tua experiência com veterinária? Acho que ambas. A minha experiência como veterinária e como educadora. Eu acho que eu vejo uma relação muito evidente. No Zoológico de São Paulo, você comentou? Não, eu fiz um trabalho, um estudo de... Como chama? Em inglês chama... ambiente... eu já vou lembrar. Acabou de escapar a minha mente. Causas comportamentais. Não. Como que era? Enriquecimento ambiental. Então, a gente trabalhou, por exemplo, com um cativeiro, onde a gente introduziu plantas, tocos, brinquedos, enfim, tudo para um animal específico poder ter esse enriquecimento ambiental. E ajudar no dia a dia de viver naquele momento enclausurado. Só que agora, com os professores, meu próximo passo seria como que eu vou auxiliar os professores da escola em trabalhar esse enriquecimento ambiental. Como que a gente pode trazer o ambiente da criança, que ela está acostumada a 6 meses, para dentro da classe. Então, um brinquedinho, um travesseirinho que vai lembrar de casa, fotos, coisas que eles possam trabalhar, né, na mesinha deles, decorar do jeito que eles queiram. Talvez um dia eles usam uniforme, um dia da semana vir de roupa, né, normal, de casa, coisas que possam ajudar no dia a dia. Isso é um projeto que eu estou começando agora com a escola. É muito interessante, né, Interessante isso, não é, Verônica? Eu ia te perguntar o que você acha disso tudo, do aspecto da tua área, né? Como é que você enxerga? A Verônica precisa. Como é que você enxerga isso? Porque para nós, eu como mãe, né? Eu não tenho nem a vertente educadora, nem a vertente profissional de saúde, principalmente saúde mental. Eu como mãe observei diferenças no comportamento dos meus filhos na aula online e, obviamente, agora nessa volta eles estão em aula presencial 100% do tempo e vejo diferença. Eu imagino que você tenha alguma coisa para nos contar aí do que você imagina, Verônica, do que você vê, do que você observa dessa situação toda. E do que a Emily nos falou, que é bastante interessante, esse comportamento dos animais em cativeiro, parecido com o que os nossos filhos estão vivendo dentro da escola.
E nós também, né, se nós pararmos para pensar, nós também estamos no cativeiro, tá todo mundo em estado de cativeiro, e tanto o animal quanto a criança, quanto, né, nós temos tendo problemas imensos com os idosos, né, essa pandemia afeta os idosos também, né, porque ela vai totalmente em desencontro com o que preza a geriatria, a autossuficiência, sair, né, ter contato social. Então, a pandemia ela está afetando todas as famílias a seu modo, né? E isso que a Emily falou faz total sentido, né? Como que eu vou fazer um ambiente, né, para essas pessoas que estão ali impedidas de ter o seu deslocamento, de aproveitar do ambiente como, né, como você sempre usufruiu daquele ambiente, aquele ambiente que é a tua zona de conforto, que é o lugar que você conhece, é o teu espaço. Claro que vamos ter muito impacto, né? Sim. O online, ele acabou trazendo muita... eu acho que isso que a Emily falou da máscara, né? A criança, ela aprende pelos sentidos, ela é holística, né? É um movimento, né? E assim, hoje nós chegarmos, né? E pararmos com uma criança na frente de um computador, né? Temos tido sucessos e insucessos, né? Como o ser humano é complexo, né? Nós temos tido, né? Existem situações, eu ouço de amigos, ouço de parentes, né? Aqui em casa nós tivemos algo muito positivo. Nós temos um menino e o nosso menino subiu muitos grades. Por quê? Porque tínhamos todos trabalhando em casa e aquela coisa, não, deixa eu ver essa lição. Não, você pode fazer melhor. Houve ali um maior compromisso, porque é o que vocês disseram, essa lei do, vou fazer de qualquer jeito. Então, se nós percebemos que houve um progresso, né, particularmente na nossa família, porque houve mais, a família estava perto, né, para dar esse amparo e falar, você pode mais, né? Tem relatos de amigos onde teve o impacto das crianças que acabaram tendo assim, olha, não aceitou ficar na frente do computador, é mais agitado, fez as tarefas, fizemos o que puder, né? Dificuldades, né? Somos muito complexos, né? Mas eu acho que a grande figura disso tudo, né, de toda essa adaptação, né, eu acho que a coisa mais importante de nós pensarmos, né, esse impacto que está tendo em todos os aspectos, né, esse aumento de angústia, né, porque estamos confinados, nós precisamos realmente ter em mente que a gente vai precisar ajudá-los a reduzir, porque muito do comportamento está impactado por conta, né, há um movimento de alerta ali, né? Então nós vamos ter que realmente auxiliar essas crianças mais do que nunca, né? Nós estamos falando aqui com um professor de educação física, as crianças elas vão precisar ter um descarrego em casa, né? Fazer atividade física, brincar, correr, pular, usar o seu espaço físico, né? Porque fica uma energia ali contida, né? A criança ela tem uma taxa de açúcar mais alta que nós, a criança tem muita energia. E o confinamento, né, acaba impactando no comportamento, acaba impactando em vários aspectos, né? Então, nós vamos ter que encontrar formas de alívio desse estresse e fazer com que se movimentem, né? Porque... Sim. As nossas filhas são bem ativas e elas fazem ainda os ECAs delas, elas correm, elas fazem um monte de coisa, só que engraçado, quando chega a hora de dormir, por mais exaustas que elas estejam, elas não conseguem entrar no estado de por exemplo, um relaxamento, sabe? Elas não conseguem, então demora quase 1 hora para elas poderem adormecer finalmente, porque elas não conseguem, elas estão paradas o dia inteiro, apesar de ter feito 1 hora de atletismo. Tudo bem, fez 1 hora de atletismo, mas durante o dia, se fosse medir os passos que essa criança dá, são um monte de passos. Sim, sim. Porque elas estão limitadas nesse momento, né? Estão impossibilitadas de dar. E não vai ser 1 hora de atletismo que vai ajudar. Então, quando bate o horário de elas irem para a cama, elas estão pulando, estão querendo... Então, tá bem difícil o que eu falo, settle, acalma. Eu acho que é a questão do esforço combinado, né? As crianças, por exemplo, na nossa escola, a primeira coisa que elas faziam quando chegavam na escola antes de ir para a classe era ir para o playground, né? Era gastar um pouco de energia, né? Vai um pouquinho mais calma para a classe.
onde a informação consegue entrar um pouco melhor. E é substancialmente notável quanto as crianças, então, elas, para qualquer um, né, a atividade física antes de qualquer atividade que necessita de foco, ajuda a aumentar o foco logo após aquela atividade física. E a gente percebe isso. Então, o que a Emily está falando, óbvio, 1 hora de atletismo é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma, mas a sobrecarga do dia, em termos de número de passos, de ser ativo, de ir de uma sala para outra, de descer da sala para ir para a sala de artes, ou ir para a sala de música, ou ir para a sala de francês, de árabe, para vir para a educação física, ou o próprio break delas, né, o lunch break, ou então o recreio, né, o break da manhã, e aí depois da comida, tudo isso está limitado. Então, andar até a cantina para fazer a refeição delas, ou ter aqueles 15 minutos de playtime, que é tipo entre as 2 aulas da tarde, tudo isso está afetado. E acho que essa rotina é o que elas estão mais sentindo falta. Porque é quando eles conseguiam interagir com os amigos das outras séries e ver mais crianças, sem dúvida nenhuma. Isso que eu queria te perguntar, Verônica. O que você... Quais são os impactos que você vê nas nossas crianças desse período? São muitos, né? São muitos. Tanto negativos quanto positivos. Isso, eu ia te perguntar, os positivos e os negativos, o que você tem para dizer para a gente? Os negativos, né? A gente vai ter um aumento de angústia, estresse, medo, né? Principalmente, né? Existem muitos pais que têm muito medo, que entram até em estados fóbicos, né? Afetam. E quanto mais dificuldade os pais tiverem para lidar, mais a criança vai ter. Então, vai ter criança muito mais segura, vai ter criança mais insegura, né? É um reflexo da família. Sim, então, assim, a gente vai ter que ajudar essas crianças, que vai ter um impacto, assim, é o que nós estávamos dizendo, o sistema límbico está em alerta, então, assim, está o tempo todo secretando o cortisol, então a gente vai ter que baixar isso. Uma coisa importante aí depois é nós também falarmos sobre exercícios respiratórios, que a psicologia cognitiva usa muito, por quê? Para redução de estresse, porque mesmo que você tenha feito exercício, uma hiperoxigenação, ela reduz muito o nível de estresse, cortisol, melhora a insônia, melhora... Por quê? Porque estamos em estado de alerta. Então, qualquer exercício respiratório que você fizer, né, para ajudar essas crianças, e inclusive os seus pais, a baixar esse nível de cortisol, vão ser de muita ajuda. Por quê? Porque essa é uma das maneiras naturais de nós voltarmos para o estado normal, né? Tem, sim, aumentou o número de fobias, aumentou o número, né, medo dos germes, né? As pessoas estão muito tocadas, com muito receio, né? E isso vai ter um impacto futuro, porque essa desgerminação também, a gente pode pegar outras doenças também, porque nosso sistema imunológico, ou seja, tá todo mundo não sabendo o que fazer, tem muita confusão em torno disso, né? Então, assim, as pessoas têm diferentes approaches, né? Mas o que você observa de aspectos positivos desse momento? Eu acho que a resiliência, né? Porque como, né, os nossos colegas aqui, a Emily, o Flávio disseram, né, as crianças são muito adaptativas, né? E assim, todo grande problema sempre traz muita evolução na ciência, né? A ciência só avança depois de termos momentos muito difíceis, né? Então, teremos avanço da ciência, teremos avanços, né, em relação à resiliência das pessoas. As pessoas vão aprender com isso, né? Vão ter mudanças de atitudes, vão ter quebras de paradigmas, mas as crianças também, possivelmente, né, elas vão aprender a lidar melhor com outras situações, né? É sempre uma situação muito difícil, porque está sendo exigido de nós tolerância, né? Nunca estivemos tão atados, né, de não podermos viajar, de não podermos ver as nossas famílias, né? As crianças sentem o impacto afetivo, né? Acho que a nossa parte emocional, afetiva, fica muito afetada. Mas, ao mesmo tempo, também a gente entende que, né, nós conseguimos, né, houve tanta mudança de comportamento, houve tanta mudança de rotina, né? As crianças também aprenderam que elas vivem sem brinquedo, elas não precisam ir no shopping toda semana,
e ganhar um brinquedo, elas aprenderam ali, né, diminuiu, a gente teve impacto aí no planeta, falando da Emily em relação ao zoológico, né, que ela é veterinária, a gente teve reprodução em cativeiro, né, um aumento de reprodução, então é importante mostrar, né, para as crianças, olha, né, a visão positiva disso tudo. Aconteceu muita coisa boa para o planeta, né? E acho que assim, o que nós vamos ter que focar, ajudar essas crianças, é sempre lidar com o positivo e com os pais também. Mostrar que sim, mesmo com algo muito difícil, né, sempre vai vir algo, né, sempre vamos evoluir com isso. Então, acho que a resiliência, né, é o que vai ficar dessa situação. O avanço da ciência, novas vacinas, né, eu acho que sempre uma situação ali crítica, né, nos faz sair da zona de conforto e nos faz aprender. Né? E o que você acha, Verônica, a gente, como os pais, podem fazer para ajudar nesse momento? Né? Eu acho que a palavra fundamental é empoderá-las, né? Empoderar e estimulá-las para que elas estejam. Você está assim no ambiente seguro e você já sabe o que tem que fazer. Vem cá, né? Quando é menor, né? Você vai sentar com aquela criança, vai mostrar. Acho que falar com ela sobre o vírus, muito provável que isso já foi abordado, mas assim sempre mostrar para ela assim, né? A autoconfiança dos pais determina a autoconfiança das crianças. Né? As crianças que estão leves, onde o pai fala, olha, você vai fazer assim, 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 é aquilo tudo que você já sabe, né? Trabalhar com elas assim, olha, eu acho que o maior challenge aqui, né, são os adolescentes, os menorzinhos, eu acho que eles lidam de uma forma mais tranquila. Com o adolescente é um pouco mais difícil porque tem as questões afetivas, são aquelas, né, você tem um contato físico maior, né? E é muito mais difícil para eles, né? Então, passar para as crianças autoconfiança, olha, você vai ter que fazer esse procedimento, você fez esse processo, pode ficar tranquila que está tudo bem. Sempre lembrar, porque a escola, o ambiente também vai estimular, ó, fez isso, termina, lava a mão, a própria escola vai estimular, então, fazer com que a criança veja o lado positivo de voltar, ver os amigos, de estar com os professores, e os adolescentes encontrar outras formas de auxiliá-los nessa questão, né, que se perdendo o contato físico, se perdendo algumas coisas, né, fica mais difícil. Claro que hoje eles estão muito conectados, mas tentar fazer com que, olha, vamos tentar outra forma de abordar de estar com os teus amigos sem o toque, vão ter que ficar mais distantes um do outro, mas vamos fazer um jogo legal, sei lá, lembra o nosso tempo, Correio Elegante, que se mandava bilhetinho? Vamos fazer os bilhetinhos, vamos fazer alguma coisa que você possa, né, que vocês possam, eles estão tão tecnológicos hoje que nem passa por isso, mas como que eu posso estar ali, né, me fazer presente sem ser de uma maneira tão fria, que eu acho que a tecnologia está aqui a nosso serviço, está aqui para nos ajudar, graças a ela nós estamos aqui podendo ter essa conversa, mas que possa ser de alguma forma mais humana. Porque que esse contato possa ser mais humano, como a Emily lá de coroa e a pistolinha de temperatura na mão, o exemplo que o Flávio deu do pimbolinho humano ali na sala de aula, ninguém sai do lugar, mas todo mundo interage, a ideia do bilhetinho, nosso correinho elegante, é um novo viver, né? Nessa nova realidade. Porque eles não podem nem sentar perto, aquela amiga que você conversava está ali, então, assim, como que eu posso fazer para, né, não posso, né, nós vamos ter que inventar outras formas de manter este afeto, que é muito importante para eles, mas se reinventar também, fazer com que o ambiente continue sendo prazeroso, sem necessariamente, né, entender que, assim, as coisas mudaram, mas a gente vai encontrar o nosso modo. Como é que a gente orienta... primeiro eu queria escutar da Verônica, depois da Emily e do Flávio, como é que a gente orienta as crianças para tomar as precauções que são necessárias sem alarmar? Verônica, como é que você acha? Eu acho que é muito importante, as crianças e adolescentes de hoje, eles são muito inteligentes, né? Eles têm todas as informações na mão, né?
Eu acho que é importante, mais do que tudo, né, um diálogo e os pais também estarem muito calmos e tranquilos e transmitir isso, ainda mais se for um adolescente, né, que a criança, às vezes, ela segue mais o protocolo adolescente, naturalmente já ele vai tentar. Mas é sentar e ter um bom diálogo e explicar ali para eles, né? Acho que o diálogo é tudo. A né? conversa franca, né? A conversa franca e entender assim que eles vão fazer escolhas, mas assim que, né, que vocês confiam neles, que eles vão fazer escolhas sábias. Eu acho que volta na mesma questão do empoderamento. Olha, você tem todas as informações, eu confio em você. Então, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Você já tem as informações. Então, por favor, siga o protocolo, né? Confie em você, né? Sempre mostrar, né? Sempre depositar nessas crianças ali a confiança neles, porque quando você né, se aquilo vem em forma de bronca, se aquilo vem em forma de alerta, é como se para o seu filho você estivesse dando a sensação que ele é incapaz. Então, é justamente fazer a psicologia reversa. Olha, você siga os protocolos, eu sei o quanto você é capaz de seguir, eu sei o quanto que você é responsável, né? Empoderar esse filho e colocar, olha, estamos numa situação realmente difícil, diferente, e tome as precauções. Acho que é a calma mesmo. Se os pais estão calmos, né, estão tranquilos e seguindo aquilo de uma forma muito natural, sem fobias, sem medos, né, eu acho que a criança vai muito bem. E o adolescente... Flávio, para você, o que as famílias podem fazer para ajudar vocês, professores, staff, os funcionários da escola? O que a gente pode ajudar nesse ano letivo diferente? Eu acho que a primeira coisa é confiar que as escolas todas têm os seus protocolos, que vai todo mundo seguir eles, e tá tranquilo de que, caso aconteça, que não é culpa de ninguém, acontece, tá aí. Assim como o Head Principal apoiou a gente, eu acho que a gente tem o dever de apoiar nossos filhos, nossa família, no sentido de que acho que hoje qualquer nariz escorrendo, a gente estava falando disso antes, qualquer coisinha, não, será que eu estou, será que eu não estou, tenho que testar, e as outras doenças ainda estão aí. Se a gente lembrar os outros anos letivos, quando eles começam, a gente fica sem dar aula 2 meses, a gente volta a dar aula, aqui em Dubai especificamente, a gente viajava para ficar fora de Dubai durante o verão, aí voltava, aí você começa a ter o contraste do quente, frio, indoors, ar-condicionado, outdoors, 40 graus, com a sensação térmica que chega a 50, da umidade, e tudo isso afeta a garganta, a voz. Então, você tem um pouco de dor de garganta, hoje, estou com dor de garganta, vou testar. Eu acho que mais do que qualquer coisa, eu acho que é serenidade, e óbvio, né, se precisar realmente tirar as dúvidas, tirar a conclusão, vai fazer o teste, os testes estão aí, tem bastante seguro médico aqui nos Emirados que cobrem parte disso, então está todo mundo tentando trabalhar junto. Eu acho que a gente está em um dos lugares mais seguros. Se for olhar para as estatísticas, tem 1.000 casos acontecendo, mas ao mesmo tempo tem o dobro de testes sendo feito, então isso cai para menos de 1%, perto do que estava em maio, né? Acho que a comparação que está se fazendo é um pouco não, como se diz, não exata, por uma questão de porcentagem, de matemática pura, e acho que a gente tem o dever de apoiar as crianças em mantê-las ativas, tentar achar o que elas se sintam bem fazendo, encorajar elas de que elas continuem fazendo, seja aí dar uma volta de bicicleta, seja aí no parque, seja dar uma corrida com a mãe, fazer exercício em casa, qualquer coisa que ajude a aumentar o sistema imunológico delas. Como o bem-estar, a gente sabe que está na linha de frente em poder ajudar nesse sentido, em vez do contrário, não, está todo mundo, não vou sair, justamente o contrário disso. Eu acho que a Verônica estava falando sobre o sistema imune estar baixando, porque a gente não sei quantas vezes a gente passa a mão no álcool gel, e aí a regra, a lei dos 5 segundos já não existe mais, então, né, então tudo isso, né, nossa boa e velha vitamina S, né, lá a gente não está tendo mais contato com ela, né? Então qualquer coisa vai pegar, e quando pegar não vai ser só o Covid ou a doença que hoje foi o que gerou toda essa pandemia. Então ficar alerta para todas essas coisas, os outros
os outros vírus estão aí também, mas acho que a melhor coisa é apoiar eles para que eles se sintam seguros. O apoio ainda da família é muito importante, não é? Para você, Emily, o que a gente pode fazer como família para ajudar vocês, professores, nesse ano letivo diferente? Na minha opinião, como mãe e professora, não botar aquela pressão desnecessária na criança. A gente discutiu bastante em casa, eu e meu marido, às vezes que estava online, não conseguiu fazer aquilo, não conseguiu fazer isso. Se passar 6 meses e minha criança não aprendeu tudo que ela deveria ter aprendido naqueles 6 meses, tudo bem, não tem problema. Isso vai afetar demais a criança no momento que ela voltar para a escola, ou no momento que ela chegar na escola amanhã ou depois da manhã. Tirar a pressão desnecessária agora, desse momento, de cima dos seus filhos. Continuar estando lá, faça coisas mais... Elas não estão podendo interagir, não estão podendo brincar o suficiente, o que elas deveriam na escola. Então, faça isso com seus filhos, eu faço com as minhas, brinque, faça cócegas, né? Jogue alguma coisa, qualquer brincadeira. A gente está sempre tentando inventar alguma coisa aqui, cozinhar, enfim, só para tirar essa parte... Porque, assim, o que mudou na educação no sentido que eu vejo está tudo de volta ao que a gente chama de teacher-led. Então, a professora manda, a criança faz. Eu estou lá na frente, são todas as crianças sentadinhas, eu mando. Então, aquela parte explorativa, vamos explorar, vamos botar 3, 4 crianças para decidir o que eles vão fazer, né, colaborar, enfim, não tá existindo, que é o student-led. Eu planejo minhas aulas baseado nesses 2 conceitos, mas eu estou tendo que sair do student-led e ir mais para o teacher-led, que para mim dói. Então, faça mais isso com seus filhos em casa. Como a Verônica diz, o empowerment, empoderamento das crianças, faça isso, né? Então, para mim, isso já iria, como educadora, como professora, ia ser incrível. Crianças felizes chegando porque saíram de uma casa muito feliz, muito legal, onde puderam brincar. Então, o nosso papel, eu vou me colocar aqui na posição de família, para ajudar vocês, educadores, e a parte emocional, que está aqui a Verônica para nos auxiliar, empoderar nossos filhos, poder dizer, confio em você, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você entende o que é necessário ser feito nesse momento, eu confio em você e pode ir e vai tranquilo. Mesmo. É isso. Gente, muito obrigado. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que esse bate-papo foi esclarecedor para mim. Imagino que para a comunidade brasileira que mora aqui nos Emirados Árabes vai ser de grande valia. Eu agradeço em nome do Conselho a disponibilidade de tempo de cada um de vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pelos entraves aí da gente não poder estar junto fisicamente, mas é o momento que a gente vive e agradecemos a tecnologia que está a nosso favor nesse momento. Fazendo com que a gente possa estar aqui, cada um na sua casa, em segurança, respeitando as normas que a gente precisa respeitar e podendo, ao mesmo tempo, servir a nossa comunidade brasileira, residente dos Emirados Árabes.